Em 1955, o presidente norte-americano Dwight Eisenhower teria ido à base aérea Holloman, no estado do Novo México, sem contar com 2 alienígenas. Esse não teria sido o único encontro de autoridades americanas com seres extraterrestres. Meu nome é Marcelo e me acompanhe agora na história desses vários encontros que teriam ocorrido na base aérea Holloman. Segundo relatos, o Air Force One, o avião presidencial do governo norte-americano, pousou em fevereiro de 1955 na base aérea Holloman, trazendo o então presidente Dwight Eisenhower. Costumeiramente, quando o presidente visitava uma instalação militar, um tapete vermelho era estendido, militares estariam em formação e uma banda de música estaria tocando, mas nesse dia, esse protocolo foi quebrado por razões desconhecidas. Cerca de 300 pessoas assistiram à chegada do presidente, da torre de comando, das janelas da base, dos hangares e de outros locais de trabalho. Para todos foi muito estranho ver o avião presidencial chegando por lá sem que ninguém formalmente estivesse ali para recebê-lo. E mais estranho ainda foi que após a parada da aeronave, ninguém desceu dela. Estranha também foi a ordem dada para que todos os radares estivessem desligados enquanto o avião do presidente permanecesse por lá. Os funcionários da torre de comando da base foram informados por telefone que 2 objetos não identificados tinham passado pela Range Road 12. Em seguida, cerca de 1 minuto depois, os objetos foram vistos sobre a Range Road 7, a poucos minutos das pistas da base. Quando os funcionários da torre de comando usaram seus binóculos, ficaram surpresos ao perceber que os 2 objetos não tinham caudas, asas e nem motores. Eram apenas objetos esféricos que foram se aproximando do avião presidencial, que continuava sozinho na pista. Os 2 objetos pararam e ficaram pairando acima do Air Force One a cerca de 90 metros de altura, quando um deles pousou calmamente a cerca de 60 metros à frente do avião. O outro objeto continuou pairando sobre a base. Logo após o UFO ter pousado na frente do Air Force One, um homem, que muitos consideraram como sendo presidente, chegou à porta do avião, desceu as escadas e se dirigiu ao objeto. Minutos antes, algum tipo de porta se abriu no movimento de descida, transformando-se numa pequena rampa. O homem subiu a rampa, ficou rapidamente parado na entrada, apertou a mão de alguém e entrou. Testemunhas afirmam que o presidente deve ter ficado dentro do UFO por aproximadamente 45 minutos. Quando saiu dele, caminhou de volta na direção do Air Force One. Dessa vez, algumas das testemunhas puderam vê-lo de frente e constatar que era mesmo o presidente Eisenhower. Por muitos anos, circularam os rumores desse suposto encontro do presidente Eisenhower com os extraterrestres, mas sem nenhuma forte evidência que comprovasse isso. No entanto, uma testemunha chamada Bill Kirkley, um médico que trabalhou na base aérea Holloman, disse que estava lá quando o evento teria ocorrido e que, embora não houvesse visto nada, seus colegas viram e contaram para ele. Kirkley ouviu 2 oficiais afirmando que quando o avião do presidente pousou, a torre de controle da base aérea foi orientada a desligar os radares e que eles conversaram também sobre uma autópsia alienígena. Os oficiais continuaram a conversar, dizendo que assim que o avião do presidente pousou, 2 objetos apareceram acima dele e que um pousou na frente do avião do presidente e o outro ficou sobrevoando o local, como se estivesse protegendo o outro. O presidente Eisenhower teria saído do avião, entrado no objeto pousado e cerca de 45 minutos depois saiu e voltou para o Air Force One. Mais tarde naquele mesmo dia, Kirkley encontrou seu oficial comandante, o aviador Dorsey Moore, que contou para ele a sua própria versão da história. Moore disse que quando estava indo para o refeitório com a sua esposa pela manhã, eles viram um grande disco de metal sobrevoando na área. Ele disse que o disco deveria ter de 6 a 9 metros de largura e ainda estava lá quando eles saíram do refeitório. Moore disse para Kirkley que ele deveria dar uma olhada, mas Kirkley tinha que pedir permissão para deixar o hospital. Permissão essa que foi negada, e não pôde sair para ir ver o disco.
No final do dia, um segundo tenente perguntou a Kirkland se ele tinha visto algo no céu naquele dia. Kirkland disse que não, mas contou para ele o que tinha ouvido. Quando Kirkland foi perguntado se teria medo de falar sobre esses assuntos, ele respondeu que se houvesse falado sobre isso há 30 anos atrás, ele poderia estar morto, mas que hoje se sentia seguro por causa de vários outros relatos sobre UFOs que surgiram antes dele divulgar a sua experiência. Um relato interessante sobre os eventos da base aérea Holloman foi revelado por uma senhora que seria filha de um eletricista civil que trabalhou por lá na época. Ele teria sido um eletricista do exército durante a Guerra da Coreia e tinha conseguido um emprego entre 1953 ou 1954 por ser um veterano de guerra. Ela contou que seu pai, com a ajuda de alguns colegas, estava preso a um poste fazendo alguns reparos e que de lá pôde ver o avião do presidente. Ele estava a uma distância de cerca de 120 a 150 metros e que tanto ele como seus colegas esperavam ver o presidente. Eles ficaram algum tempo esperando quando de repente surgiram 2 discos voadores, voando sobre eles a uns 90 metros de altura. A princípio, eles não se assustaram pois pensaram que o presidente estava ali para ver esses novos tipos de aeronaves. A senhora disse que seu pai nunca havia dado muita importância para esse acontecimento, mas que tudo mudou nos anos 60, com uma enxurrada de avistamentos de UFOs por todos os Estados Unidos. Depois disso, ele se deu conta que aquela não foi uma visita normal do presidente americano. Em 16 de outubro de 1957, às 1h30 da tarde, ela, Louise Fortune, uma cuidadora da reserva indígena Mescaleiro, estava saindo da vila de Tularosa, no Novo México, se dirigindo para o norte pela rodovia 54. Ao passar sobre um viaduto de uma estrada de ferro, ela avistou um objeto a noroeste. A senhorita Fortune continuou dirigindo com cautela e ficou observando aquele objeto por pelo menos 10 minutos. Ele era de uma cor branca brilhante, parecia um ovo achatado voando pelo céu azul. Quando estava a cerca de 10 km ao norte da vila de Tularosa, ela parou o carro, pegou sua câmera fotográfica e tirou uma fotografia do UFO sobrevoando a base aérea Holloman. Essa foto apareceu pela primeira vez no Portales News Tribune, um jornal do Novo México. Quando a editora do jornal, Coral Lorenzen, perguntou à senhorita Fortune durante uma entrevista se ela achava que o objeto na verdade poderia ser uma nuvem, ela foi categórica afirmando que era sólido, emitia luz própria e tinha uma borda claramente definida. Ela também declarou que vivia na área de Tularosa há 20 anos e que estava acostumada a ver nuvens com formatos estranhos, mas que esse não era o caso. Além disso, fotografar era seu hobby e ela já havia tirado várias fotos, tanto do céu com nuvens como das paisagens do local. Matemáticos profissionais e analistas que trabalhavam na base aérea Holloman e que estavam familiarizados com mísseis, balões e projetos secretos concluíram na sua avaliação da fotografia que realmente havia ali um objeto voador não convencional. Em 1958, um mecânico que trabalhava na base aérea Holloman avistou um OVNI pairando sobre uma das pistas e fez esse desenho. Este é um dos vários avistamentos daquela base aérea desde a suposta queda de um UFO na cidade de Roswell em 1947. O que impressiona nesse desenho é a sua semelhança com o UFO mostrado nesse quadro de filme, que seria de uma filmagem de um pouso feito na base aérea Holloman em 1964. Em 24 de abril de 1964, aproximadamente às 5h30 da manhã, 3 objetos não identificados, quando estavam sobrevoando o espaço aéreo da base de Holloman, foram detectados nos seus radares e um alerta vermelho foi dado. 2 caças decolaram para escoltarem os objetos. Por acaso, 2 cinegrafistas, um sargento e outro sargento técnico, estavam a bordo de um helicóptero numa missão de filmagem de rotina e acabaram filmando aqueles objetos. Um deles parecia estar com problemas, se separou dos outros 2 e começou a descer.
As câmeras continuaram a filmar aquele extraordinário veículo, que ficou pairando silenciosamente a cerca de 3 metros de altura por quase 1 minuto, e em seguida saíram dele 3 braços extensores. Um comandante, 2 oficiais e 2 cientistas da base aérea chegaram para saudar os visitantes e ficaram esperando apreensivos. Uma porta abriu-se no objeto, e por ela surgiu uma figura humanoide. Em seguida, apareceram um segundo e um terceiro humanoide. Eles eram de um tamanho comum aos seres humanos, vestidos com um tipo de macacão apertado e tinham uma estranha pele cinza azulada. Seus olhos eram mais separados que os nossos e se pareciam com os olhos dos gatos. Suas bocas eram apenas um fino traço e não tinham queixos. Seus narizes eram bem pronunciados, usavam capacetes que tinham várias linhas sobrepostas, como se fosse uma corda enrolada. Em suas mãos, eles traziam uma espécie de tradutor. Uma conversa foi iniciada com algum tipo de comunicação inaudível. Enquanto isso, a nave extraterrestre era levada para dentro de um hangar. Após isso, os 6 entraram num prédio da base onde supostamente tiveram reuniões com os militares. Até hoje, o teor dessas reuniões é desconhecido. Os avistamentos descritos nesse vídeo sugerem que há muito tempo o governo dos Estados Unidos mantém um contato próximo com seres alienígenas. O estado do Novo México tem sido local de avistamentos e quedas de UFOs desde a primeira detonação de uma bomba atômica por lá, em 16 de julho de 1945, no deserto Jornada del Muerto, a cerca de 56 km a sudeste de Socorro. É interessante notar que, de acordo com relatos de testemunhas oculares, em 1947 havia 2 UFOs acidentados próximos de Roswell, onde supostamente o governo dos Estados Unidos teria encontrado corpos de alienígenas. Estes 2 acidentes ocorreram não muito longe do local da primeira detonação de uma bomba atômica. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude na divulgação dele, clicando no gostei e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal.